Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui mais uma vez, depois de algumas ausências. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo aqui para vocês toda sexta, às 6 horas da manhã, o nosso programa, o nosso formato aqui para vocês. Primeiro agradecendo ao João pelo galhaço que ele quebrou. Fiquei muito feliz com a repercussão, com o jeito que as pessoas gostaram. João, nasceu já um comunicador, hein? Eu aprendi um pouquinho com você. Imagina. Aprendi um pouquinho com você, Ademir. Fantásticos os programas, inclusive os nossos convidados, o pessoal gostou muito. Pô, show de bola. Imagina, pessoal, eu que agradeço. E que bom que depois desse ato estamos aqui de novo. Estamos juntos. aqui de volta, juntos, por mais um bom tempo, por mais muito tempo, por mais amém. Quantas eternidades? 10 pelo menos. Trazendo as nossas conversas, os nossos bate-papos, com muito assunto bacana, profundo, trazendo abstrações e reflexões. Caiu de paraquedas, não sabe quem são esses dois caras barbados aqui conversando com vocês? Perquira nas nossas redes sociais. Perquira é muito pedante, né? Muito pernóstico. Facebook. Dá uma fuçadinha. No facebook.com/Semente Abstrata. Instagram, @Semente Abstrata. E YouTube, youtube.com/Semente Abstrata. Qualquer outra coisa, mandem um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Tenho certeza que os nossos compromissos pessoais em breve permitirão mais interações com vocês. Inclusive, como estamos devendo, Amém. Haverá atividade presencial. Amém. Certo? Estamos juntos. Vamos que vamos. Ô, João, então para nós começarmos, já fizemos a abertura bem rapidinho, para a gente voltar. Inclusive lá no Peregrino, o pessoal lá da Moca, estamos em mais de 40 pessoas. Tá? Que legal! Nós lá na Moca já fechamos a turma, mas eu acredito que vocês ainda não. Então eu vou falar rapidinho aqui. Por favor. Só dar mais um recadinho rápido. A turma do Peregrino do Departamento do Sumaré da Sociedade Brasileira de Eubiose ainda não fechou, mas vai fechar provavelmente na semana que vem. Então ainda dá tempo. Se você tiver interesse, então não perca. O endereço é Rua Paracuê, número 188, no bairro do Sumaré, a 500 metros da estação Vila Madalena do metrô. Para maiores informações, ligue no telefone 2667-0744, São Paulo, de segunda a sexta, a partir das 14 horas. As aulas são às quintas-feiras, às 20 horas, pontualmente. Estamos esperando vocês lá. É isso aí. Peregrino. E a turma também já está muito legal. A gente já está começando a engatar quarta e quinta já. Mergulhar cada vez mais fundo. Peregrino é a porta de entrada da Sociedade Brasileira de Eubiose, escola da qual nós fazemos parte, nossa principal fonte de estudos iniciáticos. E João atua no departamento do Sumaré e eu no departamento da Moca. Nossa turma começou lá na Moca em meados de março e já fechamos. Agora vamos desenvolver um trabalho ao longo do ano. Mas no Sumaré ainda dá tempo. Sumaré ainda dá tempo. Quinta-feira, às 20 horas, o João espera vocês por lá. Qualquer outra coisa, entre em contato que nós vamos indicar também o ensino à distância ou o departamento mais próximo de vocês. É isso aí. Certo? Recados dados? Recados dados. Então tá. Missões cumpridas. E algumas a cumprir. Ô, João. Oi, vamos lá. As pessoas, felizmente, por isso até que eu tinha citado lá no departamento da Moca, no Peregrino, tem questionado. E aí? E o tarô? Vamos continuar? Então eu acho que hoje chegou a hora de nós darmos sequência nesse trabalho. Vocês vão até perceber, nós temos intercalado alguns programas do tarô com outros assuntos e com convidados para ficar algo mais leve. Claro. Né? É um assunto muito abstrato, é um assunto muito profundo, então é legal nós fazermos alguns breves intervalos para vocês metabolizarem esse tipo de conhecimento. Hoje até para nós falarmos sobre o Arcano 9, tema desse programa, e uma figura muito simbólica que eu vou até, na verdade, trazer um questionamento que eu tive uma vez, mas assim que nós começarmos a desenvolver. E por que eu estou mencionando, João, a importância de nós metabolizarmos os arcanos em geral? A linguagem iniciática ela é uma linguagem simbólica, né, João? E ela é uma linguagem que ela tenta dar forma ao que não tem forma. Há um símbolo, há um pacote de consciência. De consciência. E por que não de conhecimento? Então, quando nós trabalhamos símbolos, arquétipos, nós precisamos paulatinamente ir retirando os véus,
retirando as vestes desses símbolos que conversam com os nossos sentidos, com o nosso repertório, para que aí, pela nossa autolapidação, consigamos estabelecer a conexão com aquela consciência de fato. E essa consciência não tem forma, não tem limite, não tem tempo. E é esse o nosso objetivo quando conversamos sobre qualquer um desses arcanos. Certo? Certo. João? Nós fazemos o possível aí para falar um pouquinho em 20 minutos, né? Com um pouquinho de profundidade, porque realmente é um assunto muito, muito, muito extenso, né? Você pode interpretar o tarô, você pode fazer a conexão através de diversas formas, né? Pode ser tanto como aspecto espiritual, como aspecto de lei, como aspecto material, né? Como cada um dos 7 planetas sagrados, ou das 7 linhas do conhecimento. Enfim, realmente, como você falou, é um conhecimento muito profundo, tende ao infinito. Tende ao infinito, né? João, então hoje vamos conversar sobre o último arcano com apenas um numeral. Né? Vamos conversar hoje sobre o ermitão, uma figura que... Aí agora eu vou trazer para você aquele questionamento que uma vez eu fiz. Em uma oportunidade eu fui conversar com um cara que é um estudioso do tarô, que em uma outra oportunidade eu vou falar sobre ele. Espero até que um dia ele esteja aqui conosco como convidado. E na visão dele, depois eu percebi, ele faz uma leitura sobre os arcanos do tarô, sobre um viés profano que ele fala. E eu achei muito estranho, quando ele fez uma exposição, ele associou o arcano 9, por exemplo, ao planeta Saturno. Faz sentido. Faz muito, na hora. Claro. Porque todo o estudo que eu fiz, eu entrei direto pelo caminho iniciático da coisa. E eu não tinha visto, nunca tinha aprendido sobre o viés profano. Num primeiro momento me pareceu, vamos falar, errado. E depois, meditando um pouquinho, deu para entender que é um outro viés. É o aspecto material. Sim. O aspecto profano, até essa palavra ela tem um sentido às vezes meio pesado, mas não o profano no sentido pejorativo. Sim. E na hora me pareceu errado, mas depois eu percebi que é uma visão completamente diferente, mas igualmente pertinente. Válida. Igualmente válida, né? Então, como uma figura, se vocês observarem, até o Caio vai colocar para vocês aí na imagem a figura desse arcano. João, descreve um pouquinho para nós debatermos sobre o que encontramos. Fazendo então essa conexão com o que esse seu conhecido falou sobre o arcano 9, é uma figura saturnina, né? É uma figura de um sábio, uma figura de um ancião, de um sábio. E nós sabemos que na mitologia Saturno representa a experiência, né? Saturno representa o sábio, representa o avô, né? A figura do avô, o avô do universo, o ancião. Então faz todo sentido, realmente, você fazer Cronos, né? Você fazer a associação a Cronos, exatamente, o Senhor do Tempo, né? Cronos carrega uma ampulheta, mas o nosso querido eremita, ele carrega, em vez de carregar uma ampulheta, ele carrega uma lamparina, né? Ele carrega a luz. Por quê? Porque o eremita, ele é aquele que se iluminou. Ele é chamado o arcano do adepto, o arcano do homem perfeito, do homem que se purificou. E olha que curioso, porque Saturno, dentre diversos atributos, de diversas características de Saturno, uma das características, um dos atributos mais importantes é justamente a purificação. Saturno é o purificador. Por isso que a tônica de Saturno é o quê? A taumaturgia. Sim. Né? Nas linhas do Pramanta, nas linhas do conhecimento, é a taumaturgia. Então é a purificação. É a purificação através da consciência. Ó, João. É o processo de purificação. Então vamos tentar traçar um paralelo, claro, entre duas coisas interessantíssimas que você comentou. Primeiro, o adepto. Adepto é muito falado no âmbito esotérico e naquele que a gente brinca também, daquela palavra, no âmbito esquizotérico. Né? Tem muita gente que fala. Eu confesso que eu acredito que eu nunca conheci um adepto, um iluminado. Conhecemos iniciados,
conhecemos estudantes, conhecemos discípulos, conhecemos pessoas que irradiam luz e irradiam consciência. Mas eu ainda não conheci alguém que chegou para mim e falou assim, eu sou um adepto. É porque quem é adepto não fala. Primeiro ponto. Primeiro ponto. E o paralelo com outra coisa que você comentou, e eu gostaria que a gente debatesse um pouco sobre isso. A purificação. No seu entendimento, João, como que funciona essa associação da busca pelo adeptado, da busca pela iluminação, a partir daquele momento que nós despertamos aquela luz interna, e essa luz passa de fato a iluminar o nosso caminho e iluminar também o caminho dos outros, com esse processo de purificação. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Eu acredito, honestamente, que na verdade o adepto ele nunca buscou ser adepto. Essa nunca foi a finalidade dele. A finalidade daquele que acaba por se iluminar é simplesmente se tornar um ser humano. Né? É se tornar humano. É chegar à sua essência, chegar ao seu sentido verdadeiro de individualidade. Mas de individualidade verdadeira. De você ter como referência você mesmo, o seu mestre interior, seu mestre interno. Então o adepto é aquele que encontra o mestre interno, encontra o mestre interior. E nesse contexto é curioso observar que, segundo a tradição, né, o arcano 9 é regido pelo signo, o arcano de signo é regido pelo signo de Leão. Né, que é um totem solar. É um totem solar. Representa, dentre outras coisas, a busca pela iluminação interior, pela individualidade, que é a busca de se tornar humano. Olha só. Então agora faz todo sentido você ver como as visões se complementam. Ele é um arcano regido pelo signo de Leão e Leão é regido pelo Sol. Aonde entra Saturno nesse arquétipo? No que você falou, nas bases, na pureza de costumes, na pureza de pensamentos, na pureza das ações, que auxiliam esse processo de lapidação para que o sol de fato brilhe, para que o mestre interior, para que o sol interno de cada um se manifeste. E o que eu acho muito interessante como caminho para isso é outra coisa que você brilhantemente adiantou. É sermos um ser humano. Na prática, se nós utilizarmos a visão da teosofia sobre a composição do ser humano, em que nós somos a antropogênese. Nós somos a quarta etapa de um processo de evolução desse universo. Lembrando sempre que a evolução é acumulativa. Exatamente. Então, nós somos um mineral que evoluiu até se tornar um vegetal, que evoluiu até se tornar um animal, que evoluiu até se tornar um projeto de ser humano. Nós somos, na prática, um projeto de ser humano em desenvolvimento, com potencial para a completude, com potencial para alcançarmos esse estado de iluminação e aí sim, sermos um ser humano perfeito, como constituição, para que aí talvez começamos uma quinta etapa, a quinta essência, a inteligência superior, como cada um preferir. Mas, a bem da verdade, então, se nós entendermos essa lógica de que nós somos um animal, um vegetal, um mineral e um humano em desenvolvimento, pela lógica do princípio hermético da correspondência, que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, nós aprendemos que cada uma dessas chamadas hierarquias anteriores legou para nós um veículo. Então, nós somos o quê? Do animal, um veículo físico. Desculpa, do mineral, um veículo físico. Do vegetal, um veículo vital, um veículo etérico. Do animal, um veículo astral, que é tudo aquilo que a gente sente, nossos instintos, sentimentos, emoções e sentidos. E do hominal, uma mente. Então, no final das contas... A mente é o que nos distingue como humanos. Né? Que ainda está em desenvolvimento. Sim. Na prática, então, nós precisaremos o quê? Ter um corpo saudável, ter sentimentos saudáveis, harmônicos, e ter pensamentos saudáveis e harmônicos.
E um controle da mente, do pensamento, né? Uma mente bem controlada, bem educada, bem direcionada. Que se resume até naquela frase: pensar com o coração e sentir com o cérebro. Sim, claro. Chegando nesse processo, então nós estamos falando... Lembrando que a mente, ela é regida pelo chakra cardíaco, que é o nosso sol. Sim, sim. Que é essa lamparina que agora se exteriorizou. Exato. Então nós estamos falando de um processo muito mais simples do que aparenta. Não, vamos alcançar os mais elevados estados de consciência. Isso é consequência, isso não é um meio. De que adianta, sei lá, eu ser o cara, por exemplo, nossa, eu galgo os mais elevados níveis ali, me conecto, não sei o quê. Eu tenho sentimentos péssimos. Uma pessoa que sofre de todas as formas por escolha. Ou uma pessoa que tem uma saúde física, não por algumas enfermidades, infelizmente, estão além do nosso controle e precisam de cuidado. Mas eu, sei lá, me alimento mal, eu não cuido do meu veículo físico, eu nutro sentimentos os mais densos possíveis, etc. É curioso porque isso é muito mais simples do que aparenta. É até mais simples falar do que fazer. Sim, na teoria é bem mais simples do que na prática. Mas e se controlássemos o pensamento, como você falou? É um processo de busca de equilíbrio, né? E de equilibrar nossos quatro veículos manifestados. Né? Você equilibrar os veículos que são conectados aos 4 elementos da natureza. Né? O mineral, a terra, o vegetal, a água, o animal ao fogo, né? E o humano, o aspecto humano ao ar. É ter isso absolutamente equilibrado. Porque aí o que acontece? Quando você se equilibra, que é o caso do adepto, né? Que é o caso do eremita, você torna-se humano consciente, o humano consciente, né? Que chama-se de Jivatman. Jivatman, né? É um nome em sânscrito, enfim, mas é aquele que se tornou um verdadeiro Jiva. Um Cristo, né? Um humano cristificado. E isso, o que acontece? Nos impulsiona, porque nós sempre somos impulsionados, né? Nós temos a possibilidade de sermos impulsionados a algo maior, a algo superior. Não é? Então, por exemplo, um animal, ele se impulsiona, o animal mais desenvolvido, ele se impulsiona, ele se aproxima ao ser humano. O vegetal mais desenvolvido, ele se aproxima do animal. E o mineral mais desenvolvido, né, como reino, ele galga no sentido do vegetal. Sim. E nós, humanos, nos impulsionamos em direção a algo superior, que nós chamamos de espiritual, né, da tríade espiritual, como você bem falou, do 5º princípio, já do mental abstrato, intuitivo, átmico, crístico. Né? Então, existe toda essa correlação. Mas o que não se deve, na minha opinião, o que não deve nos preocupar é justamente de atingir, de chegar e falar assim, não, olha, a minha finalidade é eu me tornar esse adepto, esse mestre. Não. Nós temos que nos preocupar com o caminho que nós vamos trilhar. Sim. Né? E um caminho de retorno ao Pai. Né? De retorno à nossa origem, de retorno à nossa unidade, ao nosso sentido de individualidade. Né? Nesse sentido, o Arcano 9 ele tem muita conexão, por exemplo, com a história do Pinóquio. Né? O Pinóquio é um menino de madeira que quer se tornar humano. Sim. Né? Que quer se tornar humano. E ele passa por todo o processo de iniciação, ele passa por processo alquímico. É uma história muito bonita, muito interessante. O filme do Walt Disney é maravilhoso, é um dos meus filmes favoritos também. E é curioso observar que a figura do pai do Pinóquio é uma figura saturnina. O Gepeto é uma figura de um Saturno, é uma figura de um eremita. Né? O pai representa, então, a busca do Pinóquio pelo espírito, né? Sim. Pela conexão dele com o espírito que o fará humano.
Lembrando que a palavra humano, a raiz dela existe o man, né? Que vem man do quê? De manas, de mente. De mente. Né? E mente. da unidade. E fazendo mais uma correlação, o arcano 9, né? O eremita é o arcano 9 e o número 9 é um número que representa a humanidade. Representa o ser humano. Sim. Né? O ser humano completo. Por isso que é o último, completo. Como você bem falou no começo aqui do nosso bate-papo, Ademir, é o último número unitário. Sim. Ó, João, então agora, até pra gente, o tempo já tá voando. Voa. Para nós entrarmos também um pouquinho mais na figura do ermitão. Tem uma questão bem importante que eu acho legal de comentar. Se vocês observarem, um senhor de idade, com experiência, com essa, como é que chama? Uma lamparina que ilumina o caminho e representa a essência interna dele e ilustra muito o que o João comentou, de que mostra um caminho trilhado ao longo de muito tempo, não foi algo que foi conquistado rapidamente. Né? É nítido, assim, transmite muita experiência nessa imagem. E eu gostaria só de reforçar, sob a ótica iniciática, essa figura, esse iluminado, não reflete mais aquele que foi para o alto da montanha passar décadas meditando. Não. E é sim agora aquele indivíduo que alcançou esses níveis de consciência pelo convívio, pela sociedade, pela humanidade. Pela humanidade. E a partir desse momento que ele alcançou a autorrealização, ele passa a servir de exemplo, mas veja, de um jeito sóbrio, não de um jeito pomposo. Claro, de jeito nenhum, porque o adepto, ele volta, né, ele transcende a sua condição inferior e ele transcende o karma, né, ele transcende a roda da fortuna, a roda de samsara, que vai ser o objeto do nosso próximo arcano. Existe arcano uma 10. conexão muito, muito forte entre eles dois. Ele transcende a roda de samsara, mas ele volta, o adepto volta no sentido de fraternidade para o seio da humanidade. Então, existe a questão, existem adeptos entre nós? Claro que sim. Sim. Claro que sim. Mas é isso, eles não aparecem e falam, eu sou um adepto. Não são os que se anunciam. Claro, e eles não têm, por exemplo, uma das características o adepto não tem nada material. Ele não pode ter bens materiais. Só um exemplo que ilustra muito bem isso que o João está comentando. Tanto o arquétipo do arcano 9 quanto do 10, que nós falaremos no próximo programa dessa série, o livro do Franz Bardon, o Frabato. Já indicamos algumas vezes aqui e mostra muito o trabalho discreto e super sério de um adepto. Que é a figura do Frabato do livro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Existe aqui, não dá tempo da gente falar, mas existe uma literatura muito interessante que fala de adeptos, né? Muitos, existe muita coisa legal. Agora, só uma outra, dois pontos aqui que eu gostaria só de destacar, é o seguinte, né? Na mão direita, então, ele tem a lamparina, na mão esquerda ele tem um cajado. Esse cajado ele tem 8 gomos, 8 partes, né? Porque ele representa, esse cajado aqui, primeiro, o despertar consciente de Kundalini, né? Da serpente, você vê que tem a serpentezinha vermelha aqui. O próprio hieróglifo da letra hebraica correspondente ao Tet, que significa serpente, se você for observar a letra Tet, ela tem uma forminha de serpente mesmo, né? Curioso isso. Mas o fato do cajado do eremita ter 8 gomos, né, se refere ao Vibhuti, né, ao Vibhuti, o oitavo chakra, que representa a síntese de todos os outros, né, que é o chakra do adepto, aquele que desperta os 8 poderes do adepto, os 8 siddhis. Sim, que justamente guia, aí a partir do momento em que ele tem harmonizados Forrat, como o fogo verde, representado pela lamparina, e o Kundalini. Porque é muito interessante observar que a serpente não se direciona agressivamente a ele. Na verdade, caminha no mesmo sentido. É isso, ele a controla, ele controla a Kundalini. Ele tem absoluto, ele é senhor da Kundalini. Ele Dá até para falar que isso é quase que uma manifestação viva do caduceu de Mercúrio. Eu ia falar isso, é o caduceu de Mercúrio. Exatamente, é o próprio caduceu de Mercúrio. A sintonia tá boa, né? Boa, muito boa. Muito boa. Você vê que o caduceu de Mercúrio ele está presente no arcano 10. Né? E só para fechar, tem um fato curioso que eu estava refletindo a respeito.
nós vamos falar do arcano 10. Então já trazendo algumas questões aqui para fazer a ponte, para fazer a conexão. O próprio hieróglifo, né, o próprio símbolo do número 9, quer dizer, nós temos o número 9 é um círculo e um tracinho, né? Um círculo e um tracinho. Então, se nós separarmos o arcano 9, nós temos um número 10, né? É um círculo e um traço. Que começa novamente. Que é o 10 ou é o 0, 1. E se você for colocar o traço dentro do círculo, você tem o que? A polaridade. Sim. Então, quem transcende a roda de samsara é aquele que, o adepto, o homem que se purifica, é aquele que transcende a polaridade. Entende o jogo da polaridade e a transcende. Tem coisa. Curioso, aí. Né? Tem coisa. Mas aí, acabou. Pessoal. Continuaremos. Próximo programa, faremos a transição para o Arcano 10. Traremos convidados, falaremos de muitas coisas. É muito bom estar de volta aqui com você, João. Muito bom, com vocês que nos acompanham. Tava com saudade. Semana que vem estamos de volta. Um grande Valeu, abraço, pessoal. E até a próxima. Até a próxima. Semana que vem estamos aí.